meus amores! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Estamos de volta aqui para estudar, o nosso Estatuto da Polícia Militar do Pará, Lei 5.251 de 85. Na nossa última missão, nós tínhamos trabalhado a ideia aí de direitos específicos, lembra disso? Deixei até aqui para a gente poder lembrar o que foi que nós trabalhamos, né? Então, nós tínhamos trabalhado aí o direito específico ao recurso, tá? Então, nós vimos aí essa condição, do ato administrativo ou disciplinar que vai acarretar um julgamento, que vai trazer a necessidade de comunicação oficial desse julgamento. Se o PM se sentir ali prejudicado pelo julgamento, ele vai poder apresentar o recurso. E aí a gente viu os detalhes, Cuidado aí com o prazo prescricional, a gente falou aí do prazo de 15 dias prescricional para a condição aí do ato de composição de quadros e para os demais casos o prazo de 120 dias. Belezinha, meu amor? Bem, vamos lá, meus amores. Vamos ver agora o outro tipo aí, tá? De direito específico que a gente falou, que na nossa última missão eu disse para vocês que seria o direito específico o direito ao alistamento eleitoral, tá? Pessoal, quando a gente fala em alistamento eleitoral, a Constituição Federal, ela nos traz aí algumas condições específicas, para a condição de elegibilidade do policial militar. Mas, como a gente sempre vem retratando aí, essa nossa legislação ela é anterior à Constituição Federal, tá? Então, a gente tem que ver os regramentos próprios. Então, direito de alistamento. Então, vamos ver aí o direito de alistamento. O que é que a gente traz em relação a esse direito de alistamento eleitoral? São alistáveis, ele coloca assim, são alistáveis desde que sejam oficiais. Então, a primeira regra que ele nos diz é que são alistáveis desde que sejam oficiais, aspirantes a oficiais, subtenentes e sargentos, e alunos do curso superior de formação de oficiais. Bora lá? Quem são os alistáveis? É dessa forma que a gente tem que colocar, Dentro do direito de alistamento, aí você coloca quem são os alistáveis. Quem são aquelas pessoas que vão poder se alistar? Então, ele coloca lá que nós temos aqui a figura dos oficiais. O professor excluiu os prazos nessa regra, sim. Aspirantes a oficiais, tá? Nós vamos ter aí a figura dos subtenentes, tá? Então, os oficiais, aspirantes a oficiais, subtenentes, os sargentos e os alunos que estão voltados para o curso superior de oficial. Então, alunos do curso de oficial, tá? Então, esses daqui seriam os alistáveis. E aí, ele vai trazer as regras. Os alistáveis, eles são elegíveis, ou seja, aqueles que se alistaram têm a garantia de que sejam, consequentemente, além de alistáveis, que sejam elegíveis. E aí a gente vai para a regra dos 5 anos, tá? Bora lá. Vamos lá. Como funciona a elegibilidade? Elegibilidade. Os alistáveis serão elegíveis. Podem se candidatar a cargos públicos. E qual é a regra? A regra dos 5 anos. Então, a regra dos 5 anos. Vamos lá? Menos de 5 anos na função, tá?
professora, menos de 5 anos como oficial, como aspirante, como subtenente, como sargento, como um aluno do curso de oficial. Então, menos de 5 anos de PM, se eleito, ó, menos de 5 anos, se eleito. O que é que vai acontecer com o indivíduo nessa situação? Se ele é eleito, ele é excluído do serviço ativo, tá? Então, menos de 5 anos, excluído do serviço ativo. Demissão ou licenciamento ex officio, tá? Então, a depender do caso em concreto, do tipo de PM que tenha sido eleito, então ele será demitido ou licenciado ex officio. Então, a gente tem essa situação. Se ele possuir mais de 5 anos, se eleito, aí nessa condição, né, de mais de 5 anos, a gente vai dividir aqui em duas situações, tá? Bora lá. Campanha, se ele tem mais de 5 anos, campanha ou eleito. Vamos ver como é que funciona. No caso de campanha, durante a campanha, ele será afastado. Tá? Então, vai acontecer o seu afastamento temporário e também será agregado à autoridade superior. Então, decorrerá o seu afastamento e ele será agregado, tá? Considera-se, então, nesse caso, que ele está em licença para tratamento de interesse particular. Então, o seu afastamento vai sair por uma licença para cuidados com interesse particular. Licença para interesse particular, tá? E aí, se durante a campanha ele ficou afastado, foi agregado, ficou como licença, e se ele vier a ser eleito, né? Aí o legislador vai dizer, no ato da diplomação, então na diplomação, ele será transferido para a reserva remunerada. O ato da diplomação vai para a reserva remunerada, tá? E aí nós temos o recebimento da remuneração dele pelo tempo de serviço que ele exerceu. Então, ele vai para a reserva remunerada recebendo a remuneração pelo tempo de contribuição que ele esteve em serviço. Então, a gente tem ele vai para a reserva remunerada recebendo a remuneração que lhe era cabível pelo tempo de serviço. Pessoal, a regra aqui, ó, é dos 5 anos. Veja o que a gente tem trabalhado. Por quê? A Constituição Federal de 88 vai falar na regra dos 10 anos. Cuidado para a banca não confundir sua cabeça. Olha aqui, ó. Eu não vou utilizar no estatuto a regra dos 10 anos. Eu vou utilizar a regra dos 5. É assim que o estatuto trabalhou. Ele não trabalha com a regra dos 10 anos. Ele vai trabalhar com a regra dos 5 anos. Esquece 10, trabalha aí com a regra dos 5 anos, tá? Então, cuidado lá na hora que a banca te trazer a possibilidade das regras dos 10 anos. Você vai lembrar logo. Regra dos 10 anos é para a Constituição. Agora, se o teu edital menciona direitos políticos e retrata lá a possibilidade de eleição do militar em caráter geral, aí você vai utilizar a regra dos 10 anos. Então, coloca aqui, ó, um sinal de importante bem grande aí nos teus estudos, tá? E configura a ideia de que aqui a regra dos 10 anos é da Constituição Federal
de 88, só que a nossa lei ela é de 85, tá? Então, eu vou observar o que está disposto na nossa lei na hora da realização da prova sobre o estatuto. Agora, se a banca levantar direitos políticos em Constituição Federal, aí sim você vai buscar a regra dos 10 anos. Beleza, fixou essa ideia, cuidado com isso na hora da prova, tá? Olha o sinal de alerta aí, bota as luzinhas piscando em relação a isso aqui, para não errar, não perder uma questão boba na hora da tua prova, tá? Vamos lá? E aí, fixou, né? Respira fundo e vamos aí continuar, né, com os direitos, tá? Bem, olha que eu falava para vocês que lá no comecinho a gente tinha falado sobre o direito à remuneração, tá? E aí, o direito à remuneração vai trazer para a gente aquela condição de vencimento, proventos e a questão das indenizações, tá? Vamos fazer essa subdivisão para a gente entender remuneração, tá? Vou apagar aqui o nosso direito de alistamento, já que a gente já estudou, né? E você aí já acordou, tá? Vamos fazer assim, vamos brincar igual a Ana Maria Braga. Acorda, menino, acorda para isso aqui, né? Acorda para essa regra da elegibilidade, lembrando novamente, o que a gente está estudando aqui é a regra dos 5 anos. Esquece para o estatuto a regra dos 10 anos lá da Constituição Federal, beleza? Fixou, né? Temos certeza aí que você já fixou essa ideia, né? E que se cair uma questãozinha dessa, você vai acertar e vai lembrar aí da professora buzinando no seu ouvido o tempo todinho que no estatuto a regra é dos 5 anos, tá? Fica ali dentro de casa, né? Vai tomar banho e fica no chuveiro. Vou observar a regra dos 5 anos e vou esquecer a regra dos 10, né? Vamos lá fazer igual a matemática agora, né? Regra dos 5, regra dos 10, mas para você vai valer a regra dos 5 anos, né? Fez até a professora cantar, ó, para você passar no concurso, né? Com essa voz belíssima aqui, só que não, mas aí com isso você vai ser aprovado, porque você vai acertar essa questão e vai bater aí em todos os demais concurseiros, tá bom? Bem, vamos lá. Remuneração. Olha aí o que a gente tinha falado em relação à remuneração, tá? Olha o que eu disse para vocês. A remuneração ela vai ser dividida em proventos, vencimentos. E eu ainda tenho a possibilidade de ter as indenizações. Como é que vai funcionar? Quando é que eu sei que é provento ou quando é que eu sei que é vencimento, tá? Vamos fazer uma divisão aí do PM na ativa e o PM na inatividade. PM na ativa e o PM na inatividade, tá? Então, como é que vai funcionar? O PM na ativa, ele vai receber o vencimento. E esse vencimento vai ser o quê, professora? Vai ser o soldo mais todas as gratificações que ele detém, tá? Então, soldo mais gratificações. Além disso, ele, como PM na ativa, também pode receber indenizações, tá? Bem, e o PM na inativa? Ele vai receber proventos. E esses proventos vai ser o quê? O soldo, vamos ver, soldo mais as cotas de soldo. Então, o soldo mais as cotas de soldo. O que são as cotas de soldo? São os anos de serviço, tá? Então, os anos de serviço prestado dele, quanto mais anos ele estiver prestado, mais cotas de serviço ele terá. Além disso, ele vai receber aqui as gratificações que são incorporáveis.
existem gratificações que não se incorporam, que você perde no momento em que você vai para a inatividade, mas existem outras que se incorporam os seus proventos, né? E além disso, existem a possibilidade de indenizações da inatividade. Desculpem. Indenizações da inatividade, tá? Então, a gente tem aí os proventos, que são o soldo mais as cotas de soldo, mais as gratificações incorporáveis e as indenizações da inatividade, tá? Então, aí a gente configura como se dá a remuneração dos PMs, fazendo essa subdivisão entre PMs da ativa e PMs da inatividade. Desculpa aí, pessoal. Além da remuneração, tá? Nós temos aí outro direito que vai ser o auxílio invalidez, tá? Ah, mas antes, você deveria ter me perguntado, né? E deveria ter transmitido para mim essa pergunta, mas eu já captei porque eu sei que você perguntou. Professora, a senhora fez aí essa divisão entre provento, vencimento e indenização e me falou da figura aí do soldo. Soldo aqui de novo, cota de soldo, e o que danado é soldo, tá? O soldo é um valor igual para todos do mesmo grau hierárquico. Então, é uma remuneração, a gente coloca assim, é um valor igual para todos do mesmo grau hierárquico, tá? Esse soldo, ele é irredutível, tá? Eu não posso reduzir, então se eu fixei o soldo em R$3.000, eu não posso realizar uma redução, ele é irredutível, tá? Nós temos aí a consideração de que esse soldo, ele é, que a gente chama impenhorável, tá? Ele não é passível de penhora. Além disso, ele também não é passível de sequestro, tá? O sequestro, pessoal, não é o sequestro que você está imaginando aí, não, né? E também de arresto. Ó, penhora, sequestro e arresto são mecanismos que o direito civil ele utiliza para proteger um patrimônio para quitação de uma dívida, né? Então, o indivíduo, para que ele seja utilizado, esse patrimônio, para quitação de uma dívida. O indivíduo tem uma dívida, vou utilizar aí a ideia da penhora, né? Então, eu cheguei para você e disse, querido aluno, eu compro o seu caderno e eu pago pelo seu caderno R$50.000. Você vai dizer, opa, claro que o meu caderno tem informações valiosas, né, dos meus estudos, mas por R$50.000 eu vou tirar uma cópia ali do meu caderno, vou gastar no máximo R$50 e vou ganhar 50.000 pelo meu caderno. Tá vendido, professora. Beleza. Mas, meu querido, a tia aqui não tem dinheiro agora, né? Eu só vou te pagar no final do mês. Aí você diz, oxe, professora, eu confio demais na senhora, tá aqui o meu caderno. Final do mês a senhora me paga os 50.000. Quando chegar no final do mês, eu vou olhar para você, querido aluno, e vou dizer, te enganei, não vou te pagar os 50.000. Oxe, esse teu caderno aí não vale nem R$100, eu vou pagar 50.000? Lógico que não, não pago. Aí você, muito esperto, porque você estudou aqui no Estou Preparado, né? E você está realmente preparado. Escutou lá nas aulas de Direito Constitucional que quando você tem um litígio, um conflito de interesses que afeta um interesse seu, você vai procurar o Poder Judiciário e você vai resolver o seu problema lá. E você vai procurar o Poder Judiciário e vai entrar com uma ação contra a titia. E vai dizer, titia, você vai me pagar os 50.000 pela promessa de compra e venda. Na verdade, promessa não, compra e venda. Eu te vendi o meu caderno e você não me pagou. Então, mesmo você procurando o judiciário, eu digo, doutor, excelência, não tenho 50.000 para pagar nesse caderno e não vou pagar. E aí o juiz vai dizer, Vanessa,
vai sentenciar o processo e vai dizer, Vanessa, pague. E eu digo, não pago, não tenho como pagar. A primeira coisa que o juiz vai dizer é, vamos buscar uma conta no nome de Vanessa. Não tem. Vamos buscar, então, um carro, um veículo, uma moto. Não tem, né? E aí o juiz vai dizer, oficial de justiça, vá lá na casa de Vanessa e penhore um bem dela. E aí o oficial de justiça chega na minha casa e penhora uma televisão, um aparelho de som, né? Objetos, uma geladeira. E vai lá e lavra o auto de penhora. O que é que ele está fazendo? Ele está assegurando que aqueles bens, eles serão ou adjudicados, ou seja, ou serão recebidos por você, aluno que comprou, que vendeu supostamente o seu caderno para mim, você vai ficar com aqueles bens, ou então que esses bens irão a leilão e que com o valor financeiro arrecadado pela venda desses bens no leilão, esses valores arrecadados pagarão a dívida que eu tenho com você, aluno. Isso aí é o que a gente chama de penhora. O arresto e o sequestro seguem a mesma ideia de medidas que a gente chama de medidas cautelares, medidas de proteção àquele bem, para que eu, devedor, não me desfaça dele e a dívida não seja garantida, o pagamento da dívida não seja garantido. Tá? Então, seguindo essa ideia, o legislador vai dizer que o soldo, a remuneração, o vencimento, que é recebido pelo policial militar, ele não pode ser passível de penhora, de sequestro ou de arresto, mesmo que esse PM ele tenha um débito, mesmo que ele tenha uma dívida com alguém, o seu soldo ele não é sujeito a penhora, a sequestro e a arresto. Tá? Então, só para esclarecer, porque eu tinha certeza que você tinha dúvidas sobre isso e também porque o nosso estatuto prevê essa condição de indicar o que é o soldo para a gente. A tia veio aqui e trouxe para você. Ele é a remuneração, valor financeiro igual para todos os membros daquela corporação que tem o mesmo grau hierárquico, ele é irredutível, é impenhorável e não é passível de sequestro e de arresto. Beleza? Vamos lá? Vamos ver agora o auxílio invalidez. O direito ao auxílio invalidez. O auxílio invalidez, amores, ele será concedido ao PM que for considerado inválido. Mas essa invalidez, ela precisa ser uma invalidez definitiva e completa, tá? Não pode ser uma invalidez temporária. Então, se o indivíduo, verificada a sua invalidez, se ele é considerado inválido e essa consideração de invalidez vai acontecer pela junta da PM de saúde, a junta médica de saúde da Polícia Militar do Estado do Pará, considerado inválido, o indivíduo terá o direito ao recebimento do auxílio invalidez, tá? Sobre ainda a remuneração que a gente mencionou aqui, o legislador falou sobre os proventos da inatividade. E ele vai dizer que esses proventos da inatividade são inacumuláveis, exceto se o PM da reserva remunerada e o reformado, ele estiver no exercício de cargo eletivo, na função de magistério, encargo em comissão, exercício em cargo em comissão, ou no exercício de um cargo em um contrato de prestação de serviços técnicos ou especializados. Então, olha, fixa aí. Os proventos da inatividade, então, quando eu vou para a reserva remunerada ou quando eu sou reformado, os meus proventos, eles são inacumuláveis. Eu não posso acumular com outros valores remuneratórios, a não ser que o meu provento da inatividade ele seja acumulado com exercício de cargo eletivo, então eu fui eleito para um cargo de prefeito, de vereador, então cargo eletivo. Função de magistério, resolvi ser professor, era PM, sou um PM da reformado ou um PM na reserva remunerada e quero ser professor. Beleza, pode acumular os proventos. Ou então, se eu passo a exercer um cargo em comissão, eu vou ser um secretário de trânsito de um município. Beleza.
acumula lá. Ah, eu era um coronel, mas estou na reserva remunerada, ou fui reformado, consequentemente, eu posso acumular o cargo de secretário de trânsito de um município. Ou, se eu for exercer um cargo relativo a um contrato de prestação de serviço técnico especializado. Aí sim, eu também vou poder cumular os meus proventos de inatividade, tá? Não poderei exercer a remuneração, não poderá exercer, claro, os proventos dessa minha cumulação que eu vou fazer, não poderá exceder a remuneração de PM que esteja na ativa, né, no posto ou na graduação correspondente. Então, não pode exceder, né, a remuneração percebida pelo PM da ativa que esteja naquele posto ou naquela graduação correspondente, tá? Bem, com isso aí, a gente fecha a ideia, né, que a gente tem aí voltada para a condição dos proventos que são recebidos pelos policiais militares, a ideia de remuneração, tá? Então, a gente viu até agora as remunerações que são formadas por vencimentos, proventos e indenização. Nós falávamos aí sobre o soldo, vimos aí a ideia do que seria o soldo e falamos sobre os proventos da inatividade que são inacumuláveis, tá? Falamos também sobre o auxílio invalidez e fechamos aí esse nosso bloco, essa nossa primeira missão, concluindo essa ideia dos proventos, tá? Eu te espero na nossa próxima missão. Até lá, meus amores!